Então, boa noite de novo. Hoje nós vamos mais uma vez dedicar um tempo das nossas vidas aqui, do nosso dia a dia, da correria, né? Para cuidar um pouquinho da nossa alma, né? O Roberto já falou no início, né? Roberto, é sempre muito bom a gente estar aqui, né? Estar no contato da espiritualidade. E a lembrança que o Roberto trouxe hoje foi muito legal para mim, né? Já se vão lá desde que a gente... o Roberto foi delicado, ele não quis entregar a minha idade, ele só se referiu ao meu pai, mas eu lembro dessas feiras do livro debaixo do tamarindeiro, lá em Bebedouro, naqueles tempos heróicos da USE, né? A gente lutando contra o vento lá, porque tinha que montar aquelas barracas que tinha lona por cima, né? Tinha o Alceu, que tinha a perua que recolheu o livro. O Celso, né? O Celso tinha aquela perua azul, né? Celso, perua azul. E isso me fez me lembrar do meu pai. Realmente, hoje ele já está na parte espiritual, né? Mas é uma lembrança muito, muito grata para a gente. E essa casa aqui, desde que eu lembro da USE, isso já se vão lá, não tem por que mentir, são uns 40 anos, né, Roberto? Sempre esteve participando, né, do movimento da USE, sempre integrada com o movimento de unificação, né? Isso é um negócio muito legal. Muito bom. Então hoje a nossa proposta é fazer uma reflexão sobre o tema bom ânimo. É um tema que nós extraímos do Evangelho mesmo, né? Isso aí é um trechinho que nós vamos citar do Evangelho de João. Mas para a gente começar a nossa reflexão, eu queria trazer uma historinha que está no livro psicografado pelo Chico, de autoria do irmão X, Humberto de Campos, né? Está no livro chamado Cartas do Alto, e a lição chama Anotação Simples. E essa psicografia que o irmão X ditou pelo Chico, ela teve origem um homem, uma pessoa que foi procurar o Chico porque ele estava passando, como todos nós, em algum momento da vida, passamos por período de dificuldade, né? Então, ele chegou até o Chico se queixando, desalentado, né? Alegando que ele estava passando por muitos conflitos, muitas lutas, muitas dificuldades, né? E em resposta, como uma orientação, uma consolação, um aconselhamento, o irmão X contou essa historinha, e que depois, posteriormente, foi inserida no livro Cartas do Alto. Então, é uma figura, uma alegoria que o irmão X vai fazer, e ele diz que, num determinado momento, o chefão das trevas, o espírito das sombras, ele percebeu que ele tinha muitas ferramentas que já estavam antigas, um pouco gastas, né? E ele resolveu trocar por ferramentas novas no seu ofício de criar dificuldades para os homens. Eram ferramentas que ele usava nesse ofício, né, de tornar a vida dos homens e mulheres um pouco mais difícil. Aí, como a coisa não está fácil, né, com os espíritos das trevas, ele não quis jogar fora. Ele fez aquele tipo de bazar de garagem, né, e colocou lá preço nas ferramentas usadas que ele tinha para fazer algum dinheiro, né, com aquilo lá. E ele etiquetou direitinho, né, expôs lá as ferramentas, e começaram a chegar aqueles que eram aprendizes das sombras, né, aqueles que estavam começando no ofício e que precisavam de instrumentos, mas para começar de segunda mão mesmo estava bom. Então eles ficaram sabendo lá da liquidação e foram comprar. E o irmão X conta que um desses aprendizes que foi lá para comprar uma dessas ferramentas, ele foi observando que tinha a ferramenta da inveja, por exemplo, tinha lá o seu preço, ferramenta da maledicência, tinha o seu preço, do ciúme, do ódio, e assim por diante. Eram todas ferramentas usadas e o chefão lá estava colocando em liquidação. Mas chamou a atenção daquele candidato a comprador, né, que uma daquelas ferramentas era muito mais cara que as outras. É um preço assim, realmente, que chamava atenção pela disparidade. E uma outra coisa, era a ferramenta mais gasta de todas, que denotava que ela tinha sido muito usada.
Aí ele foi até o vendedor, que era o chefão lá das sombras, e falou: olha, estou interessado nessa ferramenta, ela me chamou a atenção, mas por que ela é tão mais cara assim? Aí o príncipe das sombras disse para ele: porque essa é a ferramenta que eu mais usei até hoje, é a ferramenta mais útil, na verdade, que eu tenho, né? Então eu tenho que valorizá-la, eu vendo por um preço mais alto. E você vai observar que o desgaste só comprova que realmente eu usei muito ela, né? E ele percebeu que na etiqueta estava escrito o nome daquela ferramenta, que era desânimo. E o espírito das sombras explicou para ele: olha, essa ferramenta é útil porque com ela eu consigo abrir as portas de qualquer alma. Eu uso essa ferramenta, abro os corações de quem eu quero acessar, e a partir daí, que eu já estou lá dentro, aí eu começo a usar as outras ferramentas. Mas é com essa ferramenta do desânimo que eu abro as portas dos corações dos homens e mulheres, para eu poder fazer depois o que eu pretendo na vida deles, né? Então, essa é a historinha que Humberto de Campos contou, e na sequência ele lembrou um trechinho do Evangelho de João, onde Jesus, já no terminar da Santa Ceia, a sequência foi mais ou menos assim: Jesus, depois que ele e os discípulos terminaram a refeição, né, aconteceu aquela cerimônia simbólica e muito bela do lava-pés, né, que Jesus, para ensinar a humildade e exemplificar a humildade, ele lavou o pé dos discípulos. Na sequência, o evangelista conta que Jesus fez uma preleção, né, a última que ele faria, porque logo em seguida eles se dirigiriam para o Horto das Oliveiras e aconteceria todo o drama do Calvário que a gente já conhece, né? E dentre as exortações que Jesus passou para os seus discípulos naquele momento, estava essa: tem de bom ânimo. Só que antes de sugerir, aconselhar o bom ânimo, Jesus, ele foi extremamente honesto. Porque o que ele disse? No mundo tereis tribulações. Vou até repetir: no mundo tereis tribulações. O que são tribulações? São dificuldades, são problemas, são lutas, são conflitos. E Jesus não quis nos enganar, ele não quis tapar o sol com a peneira, vamos dizer assim, né? Ele falou: no mundo tereis tribulações, mas apesar disso, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. É como se ele estivesse dizendo assim: eu entendo tudo que vocês passam, né? Eu próprio sei, já passei por isso, mas a minha própria experiência me dá a certeza de que é possível vencer tudo isso daí. Então, nunca percam o bom ânimo. Tem de bom ânimo, a despeito de quais sejam as circunstâncias externas. Muito bem, esse trechinho é bastante conhecido, né? Aí, a gente pode traduzir essa questão: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, mais ou menos sendo assim, ó: tem de bom ânimo, apesar dos pesares. Essa é uma expressão que a gente costuma usar, né? Apesar de você, tem aquela música, amanhã de ser outro dia, apesar das tribulações, não perca o bom ânimo. E nesse mesmo sentido, no livrinho Agenda Cristã, que é bastante conhecido, né? Psicografia do Chico também, de autoria espiritual do André Luiz, ele tem uma lição chamada assim: é razoável pensar nisso. E eu selecionei alguns trechinhos que o André Luiz fala, que vocês vão perceber que ele usa uma lógica irretocável aqui. Ele fala assim, ó: a paciência não é um vitral gracioso para suas horas de lazer, é amparo destinado aos obstáculos. A serenidade não é jardim para os seus dias dourados, é suprimento de paz para as decepções do seu caminho. A calma não é harmonioso violino para as suas conversações agradáveis. Muito fácil, a gente está calmo, a gente está paciente, quando está tudo bem, estamos entre amigos, batendo papinho, tomando café, a gente está calmo, né?
Só que o André Luiz diz que a calma não é para esses momentos. Esse também. Mas, sobretudo, a paz, a calma, é valor substancial para os seus entendimentos difíceis. O que são entendimentos difíceis? É aquele quando a gente tem vontade de voar no pescoço. Né? É nesses momentos que a gente precisa da calma. Mais do que quando a gente está com pessoas agradáveis, entre amigos. Né? E ele vai prosseguir assim, ó. A confiança não é um néctar para suas noites de prata. É refúgio certo para as ocasiões de tormenta. Hoje está uma noite de prata lá fora, bonita, aquela lua prateada, né? Mas existem noites que são de tormenta, muito vento, né? É nessas horas que a gente precisa de confiança. O otimismo não constitui poltrona preguiçosa para os seus crepúsculos de anil. É manancial de forças para os seus dias de luta. Então, assim, é muito fácil a gente ser otimista quando está tudo dando certo, né? Mas quando a Luiz está dizendo, olha, o otimismo é para a hora da luta, né? A gente enxergar, a gente mirar lá na frente e ver que aquilo é passageiro, né? E usar aquilo com força, com esperança para a gente continuar tendo bom ânimo. Eu acho que eu já contei uma historinha aqui, mas vale a pena repetir, porque ela ilustra muito bem esse pensamento. Conta-se que num reino muito distante havia um rei amante das artes plásticas sobretudo. Ele gostava muito de pintura, ele próprio era artista, né? E um belo dia ele resolveu fazer um concurso de pintura onde deveria ser representada a paz perfeita. Então ele lançou pelo reino, pelos reinos vizinhos, lá um edital. Olha, eu quero que você represente o que você considera ser uma imagem da paz perfeita. Então, todos os artistas se candidataram, porque também havia uma recompensa interessante, né? E começaram a chegar as obras, e o próprio rei era o julgador, ele que ia decidir, ele que conhecia a arte, ele ia decidir. Aí ele foi olhando uma por uma e foi selecionando aquelas que ele considerava melhores. Ele selecionou 10, dessas 10 ele tirou 5, desses 5 ele deixou 2 finalistas. E essas 2 finalistas deixaram ele bem assim, indeciso sobre qual que ele haveria de escolher, porque as 2 eram muito boas. Mas, curiosamente, apesar de serem igualmente boas, igualmente belas, feitas com muita competência técnica, uma era mais ou menos o contrário da outra. Uma delas retratava uma paisagem com um lago que espelhava a luz do sol, e tinha pássaros voando, e havia montanhas com aqueles picos nevados ao longe, e havia muita vegetação, flores coloridas, né? Tudo ali fazia lembrar a paz. Era um ambiente que, não sei se vocês já tiveram essa impressão, muitas vezes a gente olha para uma paisagem e aquilo descansa. Se não descansa o corpo, descansa a nossa alma. Só da gente olhar aquela paisagem bonita, né, bucólica. E era assim, que era essa obra. Então essa foi uma das 2 finalistas. O rei pediu um tempo para pensar, e a outra finalista também era uma paisagem, até com um tema semelhante. Havia também um lago, havia montanhas, só que o artista tinha retratado uma paisagem absolutamente tempestuosa. O lago, ele estava com as águas todas revoltas, batidas pelo vento. As aves que havia ali, elas voavam desesperadas, como que para procurar abrigo. Era noite. As montanhas, elas pareciam apenas, seus picos apareciam apenas como sombras distantes. E lembrando que o tema era a paz perfeita. Qualquer um de nós, olhando essa obra, a gente não teria ideia de uma paz, muito menos a paz perfeita, né? Mas o rei ficou intrigado, achou que tinha alguma coisa naquela obra, e qual que não foi a surpresa de todos quando ele escolheu essa paisagem tempestuosa como a melhor representação da paz perfeita. Olha que coisa curiosa, né?
inquirido sobre quais eram os critérios que ele tinha usado, porque aparentemente aquilo não era paz, né? O rei falou: olha, é preciso que você tenha uma visão muito acurada para perceber que no meio daquele cenário tempestuoso, o artista representou um arbusto. Naquele arbusto havia um passarinho com um ninho e com os seus filhotes. E ele estava num lugar que ele estava protegido e estava numa tranquilidade absoluta alimentando os seus filhotes, apesar do mundo estar desabando em torno dele. Então o rei identificou: ali estava a representação da paz perfeita. Por quê? Porque a gente não pode condicionar a nossa paz às coisas que acontecem fora de nós, porque senão nós nunca vamos ter paz. No mundo, o contrário da paz é a guerra, né? Na nossa vida, o contrário da paz é a inquietação, a angústia, a intranquilidade. E se nós nos tornarmos absolutamente reativos, tudo que acontece em volta provoca dentro de nós inquietação, vai ser difícil a gente ter paz na nossa vida. Jesus nos disse isso quando ele afirmou assim: a paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não vou lá dou como o mundo a dá. Lembra disso? A paz que Jesus nos legou é a paz de dentro, é a paz interior, não é? E tem muito a ver com essa questão de no mundo tereis tribulações, mas apesar das tribulações, construa uma fortaleza dentro de si, a tal ponto que isso não abale o seu ego, não é? Só para, vou pedir licença para vocês para escapar um pouquinho do escopo da doutrina espírita e me referir à tradição budista, porque ela tem uma mensagem que vocês vão perceber que ela tem muitos pontos de contato com o espiritismo e com o cristianismo. O budismo ele foi muito calcado nas suas origens sobre a questão do sofrimento humano. Buda, que é o fundador, que era um príncipe, né? Ele começou a sua saga, digamos assim, por causa da preocupação com o sofrimento. Ele queria entender o que provocava o sofrimento e se tinha alguma forma da gente escapar do sofrimento ou da gente lidar melhor com ele. Então, contando rapidamente a historinha do príncipe Siddhartha, que é o que hoje nós conhecemos como Buda, ele nasceu assim, rodeado de profecias, da mesma forma que Jesus. Havia muitas profecias com relação ao nascimento daquele menino, que era filho de um casal real. O rei e a rainha de uma tribo chamada de Sáquias, que vivia na região onde hoje é o Nepal, no norte da Índia, né? Então, muitas vozes anunciavam que estava para nascer um grande Salvador, né? Essa história muitas vezes se repete na tradição ocidental e na tradição oriental também. E não foi diferente com o príncipe Siddhartha. O que é diferente do Siddhartha é que ele nasceu numa família real. E o pai dele, o rei dos Sáquias, ele não estava gostando nada dessa história de Salvador do mundo. Ele queria que o príncipe fosse, sim, um líder do seu povo, que fosse um rei bom, justo, mas sem essa história de Salvador. Ele não queria isso. Então o que ele fez? Na tentativa de fazer com que não houvesse nenhum estímulo para que o príncipe Siddhartha tivesse um despertamento, uma epifania, uma coisa espiritual que o levasse a uma vida missionária, ele meio que trancafiou o príncipe assim numa cidadela. Ele não prendeu o príncipe, né? Mas ele cercou ele de tantos confortos, de tantas coisas boas, né? E com muitas atividades, e ele foi muito estudioso, né? Só que ele vivia dentro do palácio, absolutamente confortável, cercado apenas por amigos, né? Todos jovens, todos saudáveis, com muita abundância, com muita fartura, não é? E aquela era a vida do príncipe Siddhartha, até lá os seus, talvez, 20 anos. Mas o Siddhartha ele tinha uma inquietação dentro de si, e ele queria conhecer o mundo. Ele não estava satisfeito, apesar
de essa, digamos assim, seria a vida que todos nós pedimos a Deus, né? Viver num palácio, com tudo bom, tudo melhor. Mas o Siddhartha, ele queria mais, ele queria conhecer o mundo. E de tal forma ele insistiu com seu pai, que era o rei, que um dia ele venceu pelo cansaço e o rei falou: tá bom, Siddhartha, então nós vamos organizar uma excursão e você vai conhecer a aldeia, né, os arredores do palácio. Mas o que Siddhartha não sabia é que o rei, seu pai, secretamente, ele planejou o trajeto por onde aquela procissão ia passar, né? Iria um cortejo real, imagina lá na Índia com aqueles elefantes todos engalanados, né? O príncipe lá em cima. E o rei cuidou para que não houvesse nada de ruim, de feio, de desagradável que cruzasse o caminho do príncipe, para ele não começar a ter ideias, assim, né? Para não começar a se meter com essas coisas de salvar a humanidade, nada disso. Mas como o que tem que acontecer muitas vezes tem uma força assim inevitável, né? A procissão do príncipe foi seguindo o seu caminho, e conta a tradição budista que 2 ou 3 idosos que já tinham dificuldades no trato mental cruzaram com aquele cerimonial, né? E chamaram a atenção do príncipe. Ele percebeu que aqueles velhinhos, eles riam por qualquer coisa, diziam coisas desconexas, né? E ele nunca tinha visto aquilo. Então ele foi tomado da curiosidade e foi falar com os velhinhos. Os velhinhos se assustaram e adentraram a aldeia, e o príncipe foi atrás. Aí dentro da aldeia não tinha disfarce. Aí ele começou a ver a realidade, como a gente diz hoje em dia, nua e crua. Ele viu coisas que ele não imaginava que existiam. Ele viu que havia pessoas que passavam fome, que exibiam os corpos esqueléticos, porque não tinham muitas vezes sequer com o que nutrir o próprio corpo. Isso era uma absoluta novidade para o príncipe. E ele ficou chocado com aquilo. Ele percebeu pessoas doentes, que sofriam, né, com alguma enfermidade, sentiam dores. E ele também nunca tinha visto aquilo. Ele era absolutamente saudável, ele só tinha amigos jovens e saudáveis também. Então aquilo foi uma novidade. Ele percebeu que havia a velhice desamparada, como era o caso daqueles idosos que tinham cruzado o caminho. E ele percebeu que existe a morte. Nós não chamamos mais de morte, sabemos que ela não existe. A desencarnação. Então aquilo lá chacoalhou a cabeça do príncipe. Só que ele sabia que ele não podia chegar assim, chutando balde, digamos, né? Falar para o pai, como é que pode? Ele sabia que não ia dar certo. Então ele disfarçou, voltou lá para a comitiva, subiu no seu elefante, quietinho, voltou para o palácio, mas ele já tinha programado, já tinha planejado que naquela noite mesmo ele ia fugir do palácio. E assim ele fez. Fugiu, ninguém percebeu, e ele prometeu para si mesmo que ele não descansaria enquanto ele não descobrisse as razões do sofrimento humano. Aquele sofrimento que ele tinha visto, que ele não conhecia, e que ele tinha visto ali naquela aldeia. E assim ele fez. Conta a tradição que ele ficou longos anos, ele se uniu a alguns faquires, né? Jejuou, e ele descobriu que não é o nosso foco hoje, mas ele, primeiro insight que ele teve assim, falou, nenhuma radicalização é boa. Então o melhor caminho que nós temos a seguir é o caminho do meio. Mas num belo dia, depois que ele se sentou, sempre segundo a tradição budista, ele baixou uma árvore e falou, não saio daqui enquanto eu não entender por que os homens sofrem. Ele atingiu aquilo que se chama de iluminação. Aliás, o termo Buda significa iluminado. Não é um nome próprio, é um título. O nome dele era Siddhartha Gautama. E quando ele entendeu isso, ele propôs sistematizar essa questão naquilo que ele chamou de 4 nobres verdades. Também não é o nosso foco falar das nobres verdades. Nós vamos citar apenas a primeira, e talvez vocês vão perceber que existe uma certa coincidência com a fala de Jesus. A primeira nobre verdade do budismo é assim: a dor existe.
Olha que coisa, a dor existe. Não é mera coincidência se a gente comparar com a fala de Jesus. No mundo tereis tribulações. No mundo tereis tribulações, Jesus, a dor existe, Buda. E o Espiritismo vai nos ensinar muito tempo depois que nós vivemos no mundo de provas e expiações. As provas e expiações, que longe de serem um castigo divino, são mecanismos que a vida, que Deus utiliza para nos promover. Da mesma maneira que um estudante, para que ele aprenda, ele precisa se dedicar a fazer exercícios difíceis de matemática, ele precisa se dedicar a fazer provas, não é? E ele não acha estranho isso, porque é natural. Quem está numa escola, que está aprendendo, precisa passar por isso. E no nosso caso também é natural, não é um castigo divino. E o curioso é que as mesmas razões de sofrimento que o Siddhartha encontrou 500 anos antes de Cristo, a enfermidade, a fome, a velhice desamparada e a própria morte, são temas que nos afligem ainda hoje, se a gente não souber muito como lidar com eles. Eles são capazes de nos trazer muita angústia, não é? Aí eu vou lembrar uma historinha que eu acho, Roberto, que é mais ou menos essa época da USE, uns 40 anos atrás. Eu vou fazer a pergunta assim, quem se lembra, mas só pensa, tá bom? Não precisa se denunciar. Vocês lembram que houve eu acho que no começo da década de 90, houve uma campanha nacional muito grande de combate à fome, que era do Betinho, lembra que era sociólogo, Herbert de Souza? Ela chamava Campanha pela Cidadania contra a Fome e a Miséria, salvo engano. E foi uma campanha que, aliás, foi muito bem sucedida, né? Ela se espalhou pelo país inteiro, muita gente se mobilizou, fez doações, né? E passava algumas propagandas na televisão. E uma dessas propagandas era estrelada pelo Caetano Veloso, e ele contava uma historinha, que é essa historinha que eu vou contar aqui. Dizia ele que também num reino muito distante havia uma civilização muito próspera, muito rica, mas o seu povo, ele era um povo que não era muito tocado pela solidariedade. Ao contrário, era um povo um pouco egoísta, nós diríamos hoje, não é? E aquela situação começou a incomodar um homem que, talvez já bafejado pela ideia cristã, ele falou: olha, isso não pode acontecer, o país é tão rico, né? Mas as riquezas, os bens são distribuídos de uma forma injusta. Então nós precisamos fazer um movimento aqui de baixo para cima. Nós precisamos conscientizar as pessoas de que elas precisam enxergar o outro, serem solidárias, né? E ele começou a se dirigir para a praça de uma grande cidade. Ele subia lá numa elevação e começava diariamente a fazer um discurso falando da necessidade de nós sermos solidários, de nós nos tratarmos como iguais, como irmãos, né? E ele fez isso durante longos anos, mas aparentemente ele não tocou o coração daquele pessoal, a tal ponto que havia um viajante que era de um outro país e que periodicamente visitava aquela cidade por razões profissionais, né, comerciais, e ele percebia que ele vinha hoje, aquele homem estava na praça pregando essas ideias. Daí 6 meses ele voltava, o homem estava na praça também. E ele começou a se admirar daquilo, só que por outro lado ele também começou a sentir pena daquele homem, porque ele começou a perceber que o seu discurso não fazia fruto, né? Nada mudava. Até que um dia ele se armou de coragem e chegou até aquele homem e disse: olha, eu sou um grande admirador seu, eu tenho visto que você tem estado aqui por muitos anos, né? E a sua mensagem é a mais bela possível, mas eu tenho percebido também que não tem encontrado, a sua fala não tem encontrado muito eco naqueles para quem você se dirige, né? E
eu queria te perguntar, né, por que você não desiste disso? São tantos anos, né, e nada muda. Por que você não desiste, uma vez que as pessoas não mudam? E a resposta foi assim, histórica. Ele disse, porque se eu desistir, as pessoas aqui terão me mudado, né? Olha que história interessante. Se alguém lembrar disso daí, não precisa dizer que lembra, tá? Mas é uma historinha muito, muito marcante, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, né? Porque no mundo tereis tribulações. Então não adianta eu querer levar o mundo no peito. Eu não vou conseguir mudar o mundo. O mundo é grande demais, é forte demais, né? Para qualquer um de nós tentar mudar. Mas a grande mensagem aqui de Jesus é assim: não permita que as dificuldades do mundo transformem você, que tirem o seu ânimo, né? Às vezes a gente parece que acontece em épocas da vida, que parece que acontece tudo uma vez, né? Acontece uma coisa, acontece outra, não estou nem conseguindo respirar, um problema já vem outro em cima, né? É muito fácil a gente cair no desânimo, né? Para essas horas, ó, vou deixar para ficar bem marcado para vocês. Lembra daquele moço de cabeça branca lá de bebedouro? Ele falou: quando eu tiver uma dificuldade, aí é que é a hora de eu ter bom ânimo, né? Não fui eu que disse isso, foi Jesus, foi o André Luiz, né? Porque senão, sabe qual que é o risco que a gente corre? Eu até coloquei aqui uma tirazinha da Mafalda, ela está dizendo assim, ó, pare no mundo que eu quero descer, né? Uma tira de quadrinhos assim. Senão a gente pode chegar nesse ponto, falando, não aguento mais, para o mundo aí, eu vou descer por aqui mesmo, né? Para mim já deu. E será que isso funciona? Tem é uma espécie de transtorno de comportamento que acontece, surgiu principalmente no Japão e que tem acometido principalmente homens, pessoas do sexo masculino, em idade relativamente jovem, assim, jovens mesmo, de 18 anos até os seus 40 anos. Tem até um nome em japonês, mas que eu não vou arriscar falar, porque eu não vou conseguir. Mas o que acontece com esse pessoal? Eles cansaram da vida. É mais ou menos isso. Eles pediram para o mundo parar, que eles querem descer. Então eles entram nos seus quartos, né? Geralmente são homens solteiros que vivem com os pais. Entram nos seus quartos. Hoje que nós vivemos uma era de muita tecnologia, né? De informação, de mundo virtual, pegam o seu celular, pegam o seu notebook e passam a viver uma vida virtual dentro do quarto e não saem sequer para comer. Né? Os pais ou quem vive com eles tem que assumir a função de cuidado com eles e levar um prato de comida lá, porque senão eles não saem, não vão no quarto ou na cozinha para se alimentar. Isso aí foi crescendo e se tornou uma preocupação de saúde pública no Japão, porque começou a cometer muitos homens, né? E no Ocidente começaram a acontecer alguns casos assim também. Felizmente, já faz algum tempo, com os avanços da psiquiatria, da psicologia, né, esses casos começaram a ser tratados, né, mas eles chegaram a preocupar muito. E a grande lição que fica para a gente disso daí é que eles pediram para o mundo parar, para eles descerem, só que não resolveu. Os estudos psiquiátricos revelam que esse pessoal que era cometido desse transtorno, eles relatavam principalmente 4 razões para eles se colocarem assim à margem da vida, né? Primeiro, solidão. Segundo, insegurança. Terceira, baixa autoestima. E quarto, desamor. Desamor naquele sentido assim, olha, quem sou eu para que alguém me ame, para que alguém goste de mim? Era um tal sentimento de desvalia, né, de menos-valia, que a pessoa acabava achando que o melhor que ela tinha que fazer era entrar no quarto e não sair mais. Isso é o desânimo levado ao extremo, né? Esse é o caso aqui que, usando a simbologia do irmão X, a gente pode dizer, olha, o príncipe das sombras, ele usou aquela ferramenta dele lá, nesses casos, né? Abriu o coração desses homens e conseguiu entrar, e a partir de lá fez o serviço dele, né? Então, eu lancei essa proposta aí, nós podemos pedir para parar o mundo que eu quero descer? Vai resolver?
Então eu mesmo respondo: olha, não vai resolver. A gente tem que continuar no mundo, né, do jeito que o mundo está, com todas as suas tribulações. Isso cansa. Cansa. Assim, hoje nós não estamos aqui para tapar o sol com a peneira. Cansa mesmo. Só que nós vamos ver uma outra fala de Jesus que diz assim: ó, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, uma outra frasezinha para lembrar nos momentos difíceis, quando dá aquele abatimento, assim, eu sinto. Lembra disso, ó. Você está cansado, está oprimido? Lembra de Jesus. E quando Jesus falava essas coisas, a gente vai, quanto mais a gente vai ficando jovem há mais tempo, mais a gente vai percebendo isso. Tudo que Jesus falava é assim, nada era em vão. Nada que Jesus falava era para ele fazer uma palestra motivacional, não era nada disso. Era aquilo, né? Você fala: vinde a mim que eu vos aliviarei. Ele vai aliviar mesmo. E achareis descanso para as vossas almas. Mas sabe uma coisa que acontece? A gente muitas vezes não tem tempo para fazer essa pausa e buscar Jesus. A correria é tanta, né? Existe até um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han, não sei se eu falei certo, que ele começou a defender uma tese que nós vivemos na sociedade do cansaço, né? Porque a gente nunca está satisfeito, e não é nem que alguém obrigue a gente a fazer sempre mais, sempre mais, sempre mais. Parece que nós mesmos nos impomos essa condição. Olha, eu tenho que fazer mais, o que eu consegui fazer hoje não é suficiente, amanhã eu tenho que fazer mais. Então, às vezes, a gente não tem tempo para a gente parar e falar para Jesus: Jesus, eu estou precisando do seu ombro, estou precisando de um abraço aqui, porque eu estou cansado e oprimido, né? E aí, nesse sentido, apenas para a gente já ir se aproximando da conclusão, eu queria lembrar de uma música que eu gosto muito, que é muito famosa, que é do Almir Sater e do Renato Teixeira. Conhece? Chama Tocando em Frente. Todo mundo gosta da música, né? É muito bonita. Aliás, não sei se vocês já ouviram o Almir Sater falar sobre ela. Ele diz que parece que foi psicografado, assim, sabe? No relato que ele faz, ele falou: eu estava na casa do Renato um dia lá, essa música veio assim, uma vez, eu escrevi numa pelada, né? E eu acho interessante a música porque ela começa assim, ó: ando devagar porque já tive pressa. Então isso aí é um alerta pra gente, que muitas vezes a gente não se permite, a gente acha que é um luxo exagerado a gente desacelerar um pouquinho para a gente falar: olha, eu estou precisando de um pouco de colo de Jesus, né? E quando ele diz eu ando devagar porque já tive pressa, pode significar duas coisas. A gente pode entender assim: ó, eu já corri muito lá, já fiz tudo que eu tinha feito, agora não preciso mais, agora eu posso andar devagar. Mas o jeito que eu entendo assim mais particularmente é assim: ó, eu já corri tanto e percebi que não é por aí, né? Corri e acabei não chegando a lugar nenhum. Então hoje eu ando devagar. Eu já tive muita pressa, então eu percebi que hoje eu posso andar devagar, que vai fazer o mesmo efeito, né? Tem até uma dica de livro, chama o livro, olha que nome sugestivo que o livro tem: As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera, né? Ele foi escrito por um monge zen budista sul-coreano também, né? E ele dá algumas dicas que nenhuma delas é novidade, sabe? Eu acho até que qualquer um de nós poderia ter escrito aquele livro, só que é tudo coisinha que a gente esquece na nossa correria. Então, não é merchan, não estou recebendo nada, né? Mas é um livro que é interessante, né? Ele dá umas dicasinhas, é um livro para a gente ler de manhã, né? Antes de sair para o trabalho, as coisas que você só vê quando desacelera. Mas voltando lá ao Tocando em Frente, eles dizem no outro verso assim: eu levo este sorriso porque já chorei demais, né? Então, não é que eu não tenha razões para chorar, muitas vezes a gente tem. É que eu já chorei tanto, né, digamos assim, simbolicamente, que hoje eu prefiro sorrir. Chorar. Se tiver que chorar, vamos chorar, né? Mas eu já chorei tanto que hoje eu prefiro sorrir. E só uma curiosidade, dizem que assim,
Se eu não tiver nenhum motivo para substituir o choro pelo sorriso, tem um motivo anatômico, porque o sorriso ele mobiliza 17 músculos da face, né? Para chorar a gente tem que usar 44. Então é muito mais cansativo chorar do que sorrir. Na hora que a gente vai com vontade de chorar, aquele choro que ele não passa, né? Ah, nossa, começa até a doer aqui, né? Fala, é muito cansativo, deixa eu sorrir que vai ser menos cansativo, né? E finalmente eles vão dizer assim, ó: penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Compreender a marcha é algo até complexo, né? Mas dentro do conceito de compreender a marcha, a gente pode dizer: no mundo tereis tribulações. A gente precisa entender isso daí, né? Nós estamos no mundo de provas e expiações. Mas apesar disso, a gente não precisa ser angustiado, a gente não precisa ser infeliz, a gente não precisa sofrer mais do que o necessário. Precisamos ter bom ânimo, né? Porque Jesus nos disse que é possível vencer o mundo, e Ele próprio exemplificou que realmente é possível. Só para concluir, tem uma lição do Emmanuel, um livro também psicografado pelo Chico, chamado Justiça Divina, é o nome do livro. A lição chama Virtude Solitária. Então vou ler um trechinho. No começo, o Emmanuel ele traça um cenário que talvez todos nós gostaríamos de vivenciar. Ele fala assim, ó: há quem deseje tranquilidade ideal na terra com a pretensão de fugir ao erro. Casa branca no aclive da serra com um vale rente, fontes claras correndo perto e jardim florido, clima doce e perfume da natureza. Nenhum aborrecimento, nenhum cuidado, falta alguma, problema algum. É ou não é um cenário que qualquer um de nós gostaria? Casinha lá na beira da serra, numa rede, né? Mas o Emmanuel aí ele é meio desmancha prazeres, porque ele fala assim, ó: no entanto, é no trato da luta que as forças se enrijam e as qualidades se aperfeiçoam. Abençoemos as provações que nos abençoam. Todos somos alunos na escola da vida, e ninguém consegue aprender sem passar pela lição. Então, pessoal, a mensagem que a gente queria deixar hoje é assim: desanimar nunca, né? Tenhamos ânimo, como disse o André Luiz, sobretudo nos momentos difíceis, que é ali que a gente precisa de uma reserva de forças, uma reserva moral, né? Para a gente passar. E passar é o verbo, porque como a gente já ouviu falar muitas vezes, tudo passa. Passam as coisas boas, mas as coisas difíceis, as coisas ruins também passam. Muito obrigado pela atenção, pela paciência de vocês, que Jesus